Bem-vindo a mais um Câmara Entrevista, em parceria com a UNA. Hoje vamos falar sobre a importância da água no agronegócio. Para falar sobre o assunto, a gente conversa com o professor Vinícius de Araújo Rabelo. O professor Vinícius é graduado em agronomia, pós-graduado em gestão de agronegócios e em legislação ambiental. É também especialista em georreferenciamento de imóveis rurais junto ao INCRA, perito judicial integrante do IBAP em Minas Gerais, orientador e avaliador de trabalhos de conclusão de curso. O professor Vinícius atua no curso de agronomia na UNA há 8 anos. Professor Vinícius, muito bem-vindo ao Câmara Entrevista. Muito obrigado a todos, agradeço ao convite, a oportunidade de participar. Espero que corresponda às expectativas e esclareça alguns pontos importantes em relação ao uso da água na agricultura. Esse é um assunto, sem dúvida, muito importante, a água, professor? Então, no atual cenário do agronegócio brasileiro, com aumento na produção agrícola e destaque no mercado agrícola mundial, qual é o papel da água, então, no agronegócio? Bom, a gente sabe muito bem que a atividade agrícola e pecuária, de forma geral, ela tem uma dependência muito grande em relação aos recursos hídricos, a necessidade de água para o bom desenvolvimento da cultura, o bom desenvolvimento da criação de bovinos, suínos e outras atividades mais. Então, essa água, a gente sabe que tem alguns períodos do ano, algumas estações do ano, onde essa água está de forma mais abundante, disponível naturalmente, e a gente sabe que existe em outros períodos do ano que essa água não está disponível, quando a gente está passando por um período de seca, dependendo da região onde a gente está inserido. Então, nesses períodos de seca, a água entra como um recurso importante quando você vai utilizar um meio para complementar a falta dela de forma natural através da chuva, que é através dos sistemas de irrigação. Então, hoje, a atividade agrícola, quando você tem o auxílio durante o processo de produção, quando você tem o auxílio de um sistema de irrigação disponível durante todo o período de cultivo da lavoura, de produção de determinada cultura, quando a gente tem essa disponibilidade, a gente consegue ter um aumento na produção, um aumento de qualidade de produção muito significativo. Quando a gente fala muito significativo, dependendo da cultura, a gente pode citar até incrementos acima de 200% em relação à produção e qualidade. Isso, para a agricultura, principalmente a nossa agricultura brasileira, isso é um aumento significativo em termos de renda, em termos de disponibilidade de produto para o comércio de forma geral. Professor, a água é um dos recursos naturais mais importantes no desenvolvimento da atividade agrícola mundial. Como deve ser o uso racional, então, da água na produção agrícola? Com esses usos atuais de irrigação, o produtor tem que se atentar a utilizar sistemas de irrigações onde eles consigam ter o melhor aproveitamento dessa água que está sendo utilizada. Como assim? A gente sabe que existe alguns sistemas de irrigação que o volume de água utilizado é muito maior do que realmente é necessário para a disponibilização para o bom desenvolvimento de uma cultura. Então, nesse caso, o que esse produtor deve fazer? Ele deve buscar formas mais modernas, formas mais atualizadas de sistemas de irrigação, onde esse sistema utiliza apenas a quantidade de água realmente necessária para o bom desenvolvimento da cultura. Então, às vezes, utilizando volumes de água além do necessário, você vai estar tendo um consumo elevado e não vai estar tendo uma representatividade na sua produção. Então, esse excesso de água gasto, ele pode faltar para outras pessoas, tanto para sistemas de irrigação como para os diversos outros consumos. Então, a importância desse uso racional, desse uso controlado hoje na agricultura está voltado para isso. Essa atenção em você utilizar a água, a quantidade necessária
da forma adequada no momento adequado. Isso tem muito a ver também com a questão da preservação ambiental, incluindo a água, né? Então, como os produtores, desde o pequeno até o maior produtor, como eles devem, qual é o papel deles em relação a preservar o uso da água? Bom, hoje a gente tem, né, uma lei federal, que é a lei que determina a questão da legislação ambiental nossa, e dentro dessa lei, né, isso já é muito bem claro, que o papel do produtor rural em relação à conservação dos recursos naturais e recursos hídricos, ela é muito importante no aspecto que aquele produtor ele está ligado à natureza de forma direta. Então, ele tem como, em algumas atividades que ele exerce dentro da propriedade dele, ele fazer aquela atividade, continuar fazendo ela, mas de forma mais sustentável, de forma que isso incida um impacto menor ao meio ambiente daquela localidade. Por exemplo, né, a questão de nascentes. A gente sabe que grande parte das propriedades rurais tem nascentes dentro da área da propriedade. Então, nessas áreas de nascentes, né, é sempre recomendado, é interessante que o produtor faça uma conservação ao entorno daquela área ali, né, um raio de 50 metros ao entorno da nascente, para que não ocorra o assoreamento dela, não ocorra a diminuição do volume de água disponibilizado pelaquela nascente e preserve toda aquela área que está ao entorno. A gente sabe também que tem algumas propriedades que têm rios, córregos, lagoas, né, dentro da área da propriedade ou em divisas. Então, a gente tem a questão da preservação das áreas de preservação permanente, mais conhecidas como área de APP. Né? A importância disso está voltada para a questão do não assoreamento desse curso d'água, né, da manutenção de outras nascentes ou afloramentos d'água que tiver naquela região. E também a gente tem a questão da reserva legal, né, que é previsto também no Código Florestal, a propriedade rural ter um percentual dentro da área dela como uma área de reserva florestal, que é uma área destinada, né, ao refúgio de animais daquela região ali, onde ao invés os animais ficarem em áreas de pastagens ou áreas de lavoura, os animais vão se refugiar nesses locais. Então, a importância, né, dessas práticas estão voltadas para a questão mesmo da conservação do meio ambiente naquela localidade. Agora, professor, para efetuar, né, o uso natural da água, é necessário o cumprimento de diversas regras, né, que são previstas em legislações específicas, né? Qual o papel dessas legislações na conservação dos recursos hídricos? Como eu citei, né, agora há pouco, a gente tem aí o Código Florestal, né, que é a legislação mais atual referente à questão da conservação do meio ambiente. Isso vem para tentar organizar essa estrutura de forma que fique padronizado para todas as propriedades rurais qual a forma que aquele produtor, qual a forma que aquele proprietário deve conduzir sua atividade, respeitando o que é previsto em lei. A gente sabe do desafio que nós temos hoje, né? A gente vive num país com uma quantidade de terras muito grande, com uma quantidade de propriedades muito grande, e é difícil de você levar isso para todo mundo. Então, acho que o papel de todos, né, é buscar essa informação, buscar esses dados, né, nos órgãos competentes, de como ele deve proceder, seguindo o que aquela legislação prevê. E, em contrapartida, né, o poder público melhorar a questão do atendimento a esse público em relação à agilidade na análise desses processos, né, porque a gente sabe muito bem que tem muito produtor que ele quer fazer o procedimento, quer utilizar a propriedade dele da forma que é previsto em lei, mas ele esbarra em algumas dificuldades, né, como, por exemplo, a questão de liberação de processos de outorga de água, de licença ambiental, onde são processos que estão ficando agarrados dentro do órgão, né? Demora para analisar, demora para emitir um parecer, está muito grande, e isso faz com que o produtor comece a desacreditar naquilo ali, né? Ele não pode esperar, ele precisa daquela água lá, e se ele for esperar muito tempo, acaba que inviabiliza a atividade dele. Então, a gente precisa, né, da colaboração
tanto do produtor rural, que está direto lá no campo, né, com essas formas de conservação seguindo a legislação, e esse apoio, né, dos órgãos públicos, né, que são os órgãos que representam a área do meio ambiente como um todo, para auxiliar nesse processo todo, nessa cadeia produtiva inteira. Professor Vinícius, então, muito obrigado, agradecemos a presença e os esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade. O Câmara Entrevista fica por aqui, nós voltamos num próximo programa. Até lá.